Fala moçada, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a distância entre dois pontos no plano cartesiano, tá? Conteúdo extremamente simples, né? De fácil compreensão e de fácil aplicação. Para a gente falar sobre a distância entre dois pontos no plano cartesiano, a gente precisa lembrar do plano cartesiano, né? O que vem a ser o plano cartesiano, né? Ele é formado por dois eixos, né? Que são as coordenadas, né? Temos as abscissas, né? A abscissa, que são os valores no eixo horizontal, que a gente chama de eixo X, e as ordenadas, que é medida no eixo vertical, tá ok? Vamos colocar um exemplo aqui de um plano cartesiano aqui, ó. Então nós temos aqui o eixo X, né? Temos o eixo X e temos o eixo Y. Eixo X está aqui, ó, na horizontal, né? E o eixo Y aqui na vertical. Então, como é que a gente trabalha com isso aí, né? Primeiro, vamos colocar aqui a definição, né? Do que vem a ser aí o nosso plano cartesiano, né? É formado por dois eixos orientados e perpendiculares. O fato de eles serem perpendiculares significa que entre eles forma-se um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, tá? O eixo horizontal recebe o nome de eixo das abscissas, né? O horizontal a gente já falou que é o eixo X, né? E o vertical de eixo das ordenadas, que é o eixo Y, né? O ponto em que eles se interceptam aqui no centro do plano, ó, bem aqui no centro, isso aqui nós chamamos de origem do plano cartesiano, correto? Esse plano cartesiano ele é dividido em 4 quadrantes, tá? A gente vai ter aqui, ó, nesse lado aqui, onde tem o ponto A, o quadrante 1, aonde tem o ponto B aqui nós vamos ter o quadrante 2, aonde tem o ponto C, o quadrante 3 e aonde tem o ponto D, o quadrante 4. A nomeação aqui segue a ordem anti-horário, tá? Correto? Então, o quadrante é cada uma das 4 regiões nas quais o plano está dividido. Os quadrantes são ordenados no sentido anti-horário. 1, 2, 3 e 4. Correto? Vamos colocar aqui a identificação deles, tá? Então, quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3 e quadrante 4. Tudo bem? Cada ponto dentro do plano cartesiano, ele é identificado por um par ordenado, tá? Por um par ordenado. O que vem a ser esse par ordenado, tá? Qualquer ponto pode ser localizado no plano por meio de suas coordenadas, indicadas na forma de par ordenado, que no caso aqui é x, y. A gente coloca entre parênteses x e y. A coordenada x do ponto corresponde à distância do ponto ao eixo y. Então, se nós pegarmos aqui, por exemplo, esse ponto A, né? A coordenada x é o quê? É 6. 6 é a distância do ponto ao ponto y. Correto? E a coordenada y, a distância do ponto ao eixo x. Então, se eu pegar o y, quanto vale o y? O y é 4. 4 é a distância do ponto ao eixo x. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Seguindo. O que nós temos aqui ainda? Né, a representação, né? Como é que é feita a representação? A gente já indicou aí que é feito através de um par ordenado, né? Nesse plano cartesiano, temos a representação dos pontos A, 6 e 4, está aqui, ó, o ponto A, 6 e 4, tá? O ponto B, menos 5 e 5. O ponto C, menos 4 e menos 6. E o ponto D é 3 e menos 3, tá? Então, veja bem,
os valores nas abscissas são positivos no quadrante 1 e no quadrante 4, tá? Os valores na ordenada, né? Ele é positivo quando ele está o quê? No 1 e no 2, né? Então, ou seja, a abscissa vai ter valor positivo nos valores que estão à direita do eixo Y, tá? E a ordenada vai ter valor positivo quando estiver acima do eixo X. Tranquilo? Vamos seguindo aqui, então. Ó, vamos colocar aqui uma coisa muito importante, tá? Muito importante. A ordem com que a gente apresenta, o par ordenado é muito importante, não pode ser alterado, tá? Se você alterar x e y no par ordenado, você muda o lugar, tá? Então, ó, a ordem das coordenadas do ponto é muito importante. Ao invertermos a abscissa com a coordenada, temos pontos distintos, né? Os pontos 6 e 4, ó, ponto A, 6 e 4, tá? Esse é o ponto A. Se eu inverter para 4 e 6, olha o que vai acontecer. Olha aqui, ó, 4 e 6 onde é aqui, ó. Então, são pontos diferentes, são lugares diferentes. Correto? São lugares diferentes. Tá? A gente está fazendo essa retomada do plano cartesiano para a gente poder trabalhar e calcular aí a distância entre dois pontos nesse plano. Tudo bem? A gente vai colocar um exercício aqui para a gente já aplicar pelo menos essa identificação dos pontos aí. Tá bom? Aqui é o exercício 1. Localize no plano cartesiano a seguir os pontos A, B, C, D, E, F, G, vai até o L, né? Então vamos lá, o ponto A. Onde que vai estar o ponto A? O ponto A é 12 e 10. 12 no X, 10 no Y. 12 no X, 10 no Y. Então esse é o ponto A. Tá? Ponto B, 2 e 4. Então é 2 no X e 4 no Y. Então esse é o ponto B. Ponto C, menos 11 e 7. Menos 11 no X e 7 no Y. Tá? Como aqui não tem a escala de 1 em 1, entre o 6 e o 8, o 7 vai estar no meio, né? Então aí nós temos o ponto C. E a mesma coisa aqui no eixo Y, né? Onde eu teria aí esse é o ponto C, né? O ponto C é menos 11 e 7. Menos 11 está aqui no X e 7 está aqui no Y. Tranquilo? Perfeito? Vamos para o próximo. Ponto D, D de dado, é menos 18 e 8. Menos 18 no eixo X e 8 no eixo Y. Então, esse é o ponto D. Ponto E. Ponto E. Ponto E, menos 17 e menos 7. Menos 17 e menos 7. Então, aqui a gente tem o ponto E. O ponto F é menos 4 e menos 10. Menos 4 e menos 10. Está aí o ponto F. O ponto G é 12 e menos 6. 12 no X, menos 6 no Y. Então, o meu ponto G está aí. O ponto H é 6 e menos 10. 6 e menos 10. Lembrando que o primeiro número do par ordenado sempre se refere ao eixo horizontal, o eixo X. Tá? Agora, o I é 13 sobre 2 e 5 sobre 2. 13 sobre 2 dá 6,5. Correto? E 5 sobre 2 dá 2,5. Bom, 13 sobre 2, 6,5.
vai dar aproximadamente aqui, né? Lembrando que no meio seria 3 e aqui no meio seria 7, né? Como é meio, né? 6,5, 7,5, vai dar aproximadamente aí o ponto I. O ponto J é menos 10 e 0. Então, menos 10 no eixo X e 0 no eixo Y. Então, o ponto J, ele vai estar aqui, ó, no eixo X, ó. É menos 10 e para o Y é 0. Então, vai cair exatamente sobre o eixo X. Certo? Esse é o ponto J. O ponto K é 0 em X e menos 10 em Y. 0 em X e menos 10 em Y vai dar aqui, ó. No eixo X é 0 e no Y é menos 10. Correto? Fácil, né, gente? Tranquilo aí, né? E aí, para finalizar esse exercício, o ponto L é 14 e 0. 14 no eixo X e 0 no eixo Y. Então, ele vai estar exatamente em cima do eixo X. Perfeito? Vamos para o próximo exercício? Exercício 2. Dê as coordenadas dos pontos indicados no plano cartesiano a seguir. Lembrando aí, né, que as coordenadas, né, são os valores no eixo X e no eixo Y, nessa sequência, tá? Então, vamos pegar o ponto A. Aonde que está o ponto A? O ponto A está aqui, ó. Ele tem 8 no X e 4 no Y. Então, as coordenadas dele vai ser 8 e 4. Ponto B, cadê o ponto B? Tá aqui, ó. Ele vai ser 4 em X e, ó, aqui está aproximadamente no meio, né? Então, é 3 em Y. 4 e 3. Ponto C. Cadê o ponto C? Aqui é o ponto C, ó. Ele é menos 6 e 3. Menos 6 e 3. Ponto D. Ponto D está aqui em cima, ó. É menos 4 e 8. Então, a gente sempre começa pelo valor do eixo X, tá, gente? Sempre com o valor do eixo X. Ponto E. Ponto E, onde... aqui o ponto E aqui embaixo. Então, é menos 10 e menos 4. Menos 10 e menos 4. Ponto F. Cadê o ponto F? Está aqui, ó. É menos 7, né? Menos 7 e menos 6. Menos 7 e menos 6. O ponto G está aqui, ó. É 4 e menos 6. O ponto H é 9 e menos 6. Tem mais? Ponto I está aqui, ó. Ponto I vai ser 6 e 6. Então, 6 e 6. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos, né? Nós temos 1, 2... Ah, tem o K aqui, ó. O K nós não... Ah, tem mais aqui. Nós temos o J, o L e o K que eu pulei aqui, né? Então, vou colocar aqui embaixo, ó. J. Quem é o J? Menos 8 e 0 no eixo Y. Quando o ponto está em cima do eixo X, significa que a ordenada dele, o valor do Y, é 0. Então, o J é menos 8 e 0. Vamos pegar o L. O L vai ser 10 e 0. Aí nós temos aqui o K. O K é 0 e menos 6. 0 e menos 6. Quando o ponto está em cima do eixo Y, significa que a abscissa é 0. Então, agora nós finalizamos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos. Tá, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. E a gente vai preparando aí a resolução dos outros exercícios.